Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos este domingo, dia 4/9, com o campeonato holandês, onde temos a equipe do Emmen enfrentando a equipe do AZ. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Emmen, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AZ, ela venceu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Emmen é a 12ª colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do AZ é a 5ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora AZ para vencer. Campeonato inglês, temos a equipe do Brighton enfrentando a equipe do Leicester. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brighton, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, ela perdeu 4 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Brighton é a 4ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Leicester é a 20ª colocada com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Ceará. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, ela perdeu 2 e empatou 3. No atual momento, a equipe do Flamengo é a 2ª colocada com 43 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ceará é a 15ª colocada com 27 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Flamengo para vencer. Campeonato da Suíça, temos a equipe do Gallen enfrentando a equipe do Young Boys. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gallen, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Gallen é a 2ª colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Young Boys é a 1ª colocada com 14 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto, fora ou ambas equipes marcam. Campeonato inglês, temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Arsenal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela venceu todas as 5 partidas. No atual momento, a equipe do Manchester United é a 8ª colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Arsenal é a 1ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato Espanhol, temos a equipe do Villarreal enfrentando a equipe do Elche. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Elche, ela perdeu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Villarreal é a 5ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Elche é a 16ª colocada com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto, casa, Villarreal para vencer. Campeonato da República Tcheca, temos a equipe do eslovaco enfrentando a equipe do Slavia Praga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do eslovaco, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, ela perdeu 1 e venceu 4.
No atual momento, a equipe do eslovaco é a nona colocada com 8 pontos ganhos, enquanto a equipe do Slavia Praga é a segunda colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato da Grécia, temos a equipe do Aris enfrentando a equipe do PAOK. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aris, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Aris é a nona colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do PAOK é a terceira colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, PAOK para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Udinese enfrentando a equipe do Roma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Udinese, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela venceu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Udinese é a nona colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Roma é a quarta colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Internacional. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Corinthians é a quarta colocada com 42 pontos ganhos, enquanto a equipe do Internacional é a sexta colocada também com 42 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, abaixo de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Botafogo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, ela perdeu 2 e empatou 3. No atual momento, a equipe do Fortaleza é a 12ª colocada com 30 pontos ganhos, enquanto a equipe do Botafogo é a 14ª colocada com 27 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Cruzeiro enfrentando a equipe do Criciúma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, ela venceu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Cruzeiro é a primeira colocada com 58 pontos ganhos, enquanto a equipe do Criciúma é a nona colocada com 37 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Cruzeiro para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Atlético Goianiense é a 19ª colocada com 22 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético Mineiro é a 7ª colocada com 36 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Atlético Mineiro para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Cuiabá enfrentando a equipe do São Paulo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo,
ela empatou uma e perdeu 4. No atual momento, a equipe do Cuiabá é a 17ª colocada com 25 pontos ganhos, enquanto a equipe do São Paulo é a 13ª colocada com 29 pontos ganhos. Melhor opção para este confronto: empate fora. Leites prontos com as seguintes sugestões: Hermen versus AZ, fora, AZ para vencer. Stargalen versus Youngs Boy, fora, Youngs Boy para vencer. Eslovaco versus Slavia Praga, ambas equipes marcam. Brighton versus Leicester, ambas equipes marcam. Vila Real versus Elche, casa, Vila Real para vencer. Manchester United versus Arsenal, ambas equipes marcam. Flamengo versus Ceará, casa, Flamengo para vencer. Atlético Goianiense versus Atlético Mineiro, fora, Atlético Mineiro para vencer. Cuiabá versus São Paulo, empate fora.